Nazareno Camobim, mesmo cenário consecutivo, 3 noites estamos aqui, né, no mesmo cenário, só que hoje de uma forma diferente. Como eu falei semana passada, nós teremos momentos de entrevista, teremos momentos onde nós estaremos chamando grupos, departamentos da igreja para estar entrevistando. Hoje nós estamos aqui com o nosso Ministério de Dança, da Igreja do Nazareno Camobim, né? Vieram todas as meninas aqui participar. Hoje estamos com a líder de dança, a Thaís, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre dança, adorar a Deus com gestos, movimentos. Vamos conversar bastante sobre isso, como é que funciona a parte da dança na Igreja do Nazareno e em si, né? Que adorar a Deus, quando diz a palavra de Deus, adorar a Deus com tudo que tem fôlego louvo, né? E de todas as maneiras a gente deve adorar a Deus, não só com instrumentos, né? Mas sim até com nossos gestos, com o nosso coração, tudo aquilo que a gente fizer de alguma forma que a gente venha agradar a Deus é uma forma de adoração a Deus. Então nessa noite nós estamos aqui, né, para falar um pouco sobre o Ministério de Dança da Igreja do Nazareno Camobim. Pessoal, essa forma que a gente está hoje aqui com os microfones, né? É um teste que a gente está fazendo ali com a nossa mesa de som. Então, você que está aí conosco, comente. O som melhorou, não melhorou, tá legal. Você pode comentar. Está aberto a fazer as perguntas aqui. A Thaís vai estar disposta a responder as perguntas. Pode perguntar para as meninas também. Elas estavam aqui nos bastidores ansiosas, né, para participar. Eu quero falar. Né, mas estamos aqui. Eu queria passar. Thaís, dá uma boa noite pro pessoal aqui, dá uma boa noite, se apresenta, pessoal. Boa noite a todos que estão assistindo, né, nos acompanhando nessa live, no podcast da Igreja do Nazareno. Hoje o Ministério Renascer, né, nós estamos completando semana que vem 8 meses apenas de trabalho. As meninas também iniciaram há pouco tempo, mas nós temos muito ainda o que aprender e temos também bastante já experiências para passar. E, enfim, com o tempo que a gente tem de ministérios, outras vieram de algumas outras denominações e a gente veio se unir em um propósito, porque no reino de Deus todos os propósitos eles acabam se unindo, né, na vontade do Pai. E essa noite nós vamos estar aqui fazendo parte, né, dessa entrevista, né, nós estamos participando. As meninas não estavam ansiosas, não, para responder. Elas não estão nem um pouco, mas, né, mandem as perguntinhas, coloque o nome daquela que você quer que responda, que elas não vão responder. Se a líder tá falando, né? Tadinhas, mas assim, ó, elas são bênçãos de Deus, mas sob pressão assim vai dar. Oi? Tá ligadinho. Então, você que está aí nessa noite, compartilhe, mande o seu, gostei, mande seu comentário daquilo que você está interessado em, o que você quer ouvir, tema de algum podcast, algum setor para a gente poder entrevistar, mande seu comentário. Tudo que você mandar a gente lê, a gente está sempre lendo. Hoje aqui conosco também está o Cauêzinho aqui atrás, aqui nos auxiliando. Dá uma boa noite, Cauê. Boa noite. Aí, então, a nossa equipe está aqui trabalhando juntamente, né, para a gente poder levar a palavra de Deus, o reino de Deus a todas as criaturas, né, para que a gente possa, sim, fazer o ID dele dessa forma que a gente consegue fazer toda terça-feira através da live na página do Nazareno Camobim. Então eu convido você que está aí, vamos iniciar, vamos fazer a nossa oração para que a gente possa começar aqui a nossa conversa, a nossa entrevista, né? E que venha ser conduzido tudo pelo Espírito Santo, né? Que Amém. Ele venha fluir, que venha nos trazer tudo que a gente precisa falar nessa noite, em nome de Jesus. Faz uma oração para nós? Amém, glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso amado melhor amigo. Te agradecemos, Senhor, porque todas as vezes, Senhor, Tu estás usando as nossas vidas, Pai. Eu agradeço, Pai, pelas pessoas que estão nos assistindo, pelas que irão nos assistir. Que o Senhor vá até elas, Pai amado, que a Tua presença venha inundar o lugar onde elas estão. Que em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra venha além, vá além de todos os limites, Senhor,
E através, Senhor amado, das nossas redes sociais, dessas novas formas de evangelismo, Pai, a Tua palavra alcance lugares altos, Senhor. Usa as nossas vidas, hoje e sempre, que seja feita a Tua vontade através de nós. Amém. Amém, glória a Deus. Então estamos aqui. Ministério de Dança Renascer. Exato. Como que iniciou esse Ministério de Dança? Há quanto tempo nós temos esse Ministério de Dança na Nazareno? Como é que, da onde veio? Como que você chegou na Igreja da Nazareno? Como as meninas chegaram? Pode contar uma pequena história para nós, assim, para a gente entender um pouco disso? Nossa, uma pequena história. Pode falar pouco, se for possível. Gente, que eu gosto muito de falar. Para quem não me conhece, fica sabendo. Então, né, na verdade, o Ministério de Dança ele iniciou aqui na Igreja do Nazareno através da minha vida. Nós somos convidados, né, nossa família, né, meu excelentíssimo esposo, nós somos convidados a fazer parte, né, do Ministério Nazareno pelos líderes do louvor, né, o Mag, a Geine, pelo líder do Reset, e nós íamos conhecendo, né. Isso é a minha história vindo para a Igreja do Reset. Líder do Reset, que vai né? vir aqui conosco, né, vai Mag? fazer essa participação também. E esse casal abençoado, né, nos convidou para nós vir num grupo de jovens. Só que a minha história em ministrações de dança, a minha história dentro desse meio evangelístico, desse meio, dessa ferramenta em Cristo, ela já tem mais anos. E eles sabiam disso, né? E o Mag ali, como quem não quer nada, dizia: Thaís, dança nos jovens, faz ali uma participação especial. E daí começou, né? Nós acabamos ficando aqui, né? Fazendo parte do Ministério Nazareno. E aí começou essas ministrações. A princípio era apenas eu ministrando. Eu ministrei acho que uns 2, 3 cultos sozinha. E depois Deus ele foi dando uma revelação. Como eu estava comentando com as meninas, eu tive sonhos proféticos e outras pessoas sonharam comigo gestante. Filhos espirituais, né? Filhos espirituais. E logo após esses sonhos, realmente aconteceu. Veio as meninas, veio a Daiane, que hoje não está aqui, né? Porque a nossa participante especial, ela está gestante, mas ela está gestante de verdade. Mais uma bailarina, né? Vai nascer a nossa April daqui a uns dias, então ela não pôde fazer parte, né? Que ela está em repouso, mas na próxima, né, entrevista ela poderá estar junto, se Deus quiser. E vai vir, aí veio ela, aí depois veio a Débora, daí entrou a Tawane, daí foi indo, né? Depois da Tawane veio a Jana, depois da Jana... Vamos levantando a mão aí, gente. Veio primeiro a Dai, que não está. Depois entrou a Débora. A Dai dá um oi. A Dai dá um oi nos comentários. Depois a Débora veio a Jana. Da Tawane, depois veio a Jana, depois veio a Mimi, que nós temos um ministério também que tem 2 participantes pequenininhas, né, as nossas participantes infantis. Aí veio a Mimi, a Milena, que não pôde estar aqui. Tem a Mimi, depois entrou a Lari, depois a Di. Mas a Di a gente já vinha, né, conquistando também de pouquinho, mas a Lari entrou primeiro. Pequena também que... E tem a Luri, que é a Luriane, que é a sobrinha do nosso amado pastor também, né? Pastor Alexandre, né? Uma bênção do Senhor na nossa vida. E aí, o nosso ministério tem crescido, né? Graças a Deus, Deus colocou esse propósito, né, no nosso coração de... Não é simplesmente uma dança, né? A gente simplesmente não está aqui só corpo presente, mas em espírito, em verdade. A gente busca crescimento espiritual, crescimento técnico, porque o nosso melhor sempre deve ser para Deus. Nosso melhor em tudo. Essa questão de dança, assim, há quanto tempo tu pratica dança, tá na dança, ou simplesmente quero dançar? Como é que acontece isso? A gente nasce com isso, né? Que nem a gente se a April vai nascer bailarina, né? A gente já tá profetizando. Mas o meu ministério, né? Nós somos de Uruguaiana. E eu comecei na igreja a participar de coreografias. Esse foi, na minha vida, um ministério inicial.
fazia parte da Igreja Quadrangular em Uruguaiana, né? E com 14 anos eu me batizei na igreja, me batizei nas águas e vim fazer parte do Ministério de Dança, porque eu sempre gostei de dançar, desde criança. Minha mãe dizia que eu parava até nas ruas, na frente das lojas, dançava que nem louca, assim. Já queria ministrar dança na rua, né? Criança que tá em casa, que a mãe vê que as crianças fazem isso, ó, já tá aí o ministério, assim, né? Já tá a arma dela dentro do reino de Deus, porque ministério existem 5 na Bíblia, né? Mas a gente usa muito essa palavra ministério porque a gente trabalha dentro da casa de Deus. E eu vim desse momento, desde os meus 14 anos, né? Quem quiser saber minha idade, vai lá no Instagram, na nossa página. Já tem a nossa biografia lá, está lá tudo que você precisa saber. Débora, qual é a nossa página no Instagram? Ministério Renascer. É só, né? Tá bom. Nós tiramos o reset. Caiu, olha. Caiu o outro celular. Glória a Deus. E a minha história, particularmente, né, como dentro desse meio da dança, ela vem desde aí. Aí eu fui me aperfeiçoando, eu fiz aula de dança numa escola de balé em Uruguaiana. Aí quando nós nos mudamos para Santa Maria, eu participei também do Ministério de Dança da igreja. Fiz aula também, né, aula técnica, para ir melhorando, né? A gente deve sempre ir melhorando, dando o nosso melhor naquilo que Deus nos colocou, né? Deu na nossa mão. Mas simplesmente, então, tu entrou na igreja com 14 anos, você batizou e tu já sabia que teu ministério era dança? Tu já foi, é isso que eu tenho que fazer? Como é que surgiu isso? Porque hoje você é líder de um ministério, entende? Você entrou, conheceu Jesus, foi batizado e é isso que eu tenho que fazer para Deus, é isso que eu tenho que fazer no reino? Ou como é que foi? Teve um empurrãozinho? Teve uma forcinha? Eu acredito assim, ó, dentro de mim, sim, eu sempre gostei muito de dançar, como eu disse, desde criança, dançava na frente. Então, assim, a questão de dançar, como é que eu vou dizer? Sabe quando o coração bate forte? Foi um dia que eu tava indo na primeira igreja quadrangular e na época, a minha amiga era filha do pastor e ela era minha colega no colégio. E eu passei pela lateral da igreja e eu vi um ensaio das meninas lá dentro. Eu nem era cristã ainda nessa época. Nessa época que eu vi que eu tive essa como é que eu posso te dizer? Não foi um chamado, mas eu tive assim um querer muito conhecer a igreja através disso. Então eu acredito que aquele ensaio daquelas meninas, elas podem até não saber, mas elas foram uma forma também de me conquistar. E eu passei pela lateral e eu olhei na porta, assim, elas estavam montando uma coreografia na frente da igreja. E eu, nossa, que legal, dentro da tua igreja tem dança. E ela pegou e me disse assim, sim, sempre tem, sempre teve. Porque eu não tinha conhecimento de que dentro da igreja poderia ter esse ministério. No caso, tu poderia ter dança. Aí ali foi plantada uma semente dentro de mim. No momento em que eu me converti, que eu aceitei Jesus, que eu vinha fazer parte de uma família cristã dentro de uma igreja, daí, claro, não foi assim, entrei no primeiro mês e já saí dançando, mas isso sempre me chamou a atenção. Aí um dia eu comentei com a liderança dos jovens e lá na época a liderança dos jovens me encaminhou para a líder do Ministério de Dança. E ali, como eles tinham coreografias, eu comecei a frequentar os ensaios e desde então não parei. É muito interessante saber dessa tua história. Pessoal, você viu que através da dança teve esse encantamento, o que é, de querer conhecer. Então, você que está vendo essa live hoje, compartilhe, né? Vai alcançar alguém e alguém vai ter esse brilho também. Assim como nós vamos fazer, estamos feitos todos os podcasts, toda terça-feira, de algum tema. A gente está trazendo pessoas, a gente já trouxe o irmão Fernando, que é diretor do EBIM. Agora a gente está com o Ministério de Dança, logo vai vir o Ministério de Louvor. E a gente vai trazer vários departamentos da igreja. Vai vir o líder dos jovens, o Gesa, né? Que mês que vem, já vou falar um pouquinho, né? Mês que vem nós vamos ter o evento, a Vibe, né, que é do Ministério de Jovens, e ele vai estar aqui também falando,
antes de virar um... Então, é muito importante você compartilhar, porque vai tocar numa pessoa, vai arder essa vontade de querer conhecer. Então, ela vai conhecer, vai ser atraída e lá, como a gente fala, né? Não é por força, mas sim pelo Espírito. O Espírito Santo vem e faz a transformação na vida dela. Acredito que foi assim com a tua vida, né? Você teve aquela curiosidade, dança. Exato, isso é uma questão bem importante, porque eu acredito, falando pelas meninas, né? Que eu vou falar pelas meninas, porque se der o microfone aqui, gente, capaz de chorar. Mas assim, acredito que elas fazerem parte do ministério também dá muito mais empenho, porque elas têm, além de um compromisso, elas se corrigirem na palavra. Eu vejo muito isso, eu vejo o crescimento em cada uma. Claro que toda a caminhada de um cristão, aquele cristão apaixonado por Cristo, ele vai buscando na palavra se corrigir, ser a melhor versão dele para Deus. E a gente estando no ministério, uma ajuda a outra, uma dá uma puxadinha aqui na outra, uma levanta a outra. Então a gente não é simplesmente, a Thaís é a líder delas. Como eu digo para elas quase que sempre, né? Ela não é líder, assim, superior, estou acima. A gente tem que ter uma para coordenar, mas se Deus falar com uma, vai falar com todas. Se Deus direcionar a dança de uma, vai direcionar de todas. E ali não tem, que nem eu digo assim para as gurias, gurias, se tiver que chamar atenção de alguma coisa que eu fiz, total liberdade, chama atenção. Eu chamo a atenção delas para corrigir em algum setor. Tem amizade, tem carinho. Tem, como elas dizem, né? A mãe que vai lá, puxa a orelha, tem. Mas isso todos nós temos. E o Ministério de Dança, ele acaba se tornando família. Acaba se tornando íntimo. E a gente sabe quando uma tá bem, quando não tá. Quando precisa a gente interceder uma pela outra. A gente é uma questão que vai unindo. E essa questão de fazer parte do Ministério ajuda muito mais. Eu, particularmente, vejo nas meninas um crescimento muito grande quando elas realmente ingressaram no Ministério de Dança, da questão de responsabilidade, a questão de postura, e elas vão melhorando a cada dia. É o que nem eu digo, é uma escadinha, é um passo depois do outro, um pé depois do outro. E a gente vai buscando, porque o nosso objetivo é o reino de Deus, independente isso aí das vem, coisas. né? Porque o ministério, quando tá falando dessa união que vocês têm, é porque ela se sente infeliz, você se sente infeliz com o que estão fazendo, alegre com o que estão fazendo. No meio lá do dia a dia, vamos supor assim, da nossa vida cotidiana, a gente sabe às vezes que tem, né, algumas coisas que podem nos incomodar durante o trabalho, né, a dia a dia, a rotina. A gente, ser humano, a gente vive no mundo, então o dia a dia às vezes e vir para a casa de Deus e ainda poder trabalhar num setor que te dá alegria, te dá mais força para vir para a casa de Deus. Então, às vezes, essa união de vocês, tô triste, uma puxa a outra, eu tô alegre, quero contar muito, eu vou ajudar, eu tô sempre aqui. Então, eu sou a parte alegre, gente. Participar de um ministério, de um grupo, ainda mais aquilo que te dá alegria, que te impulsiona a fazer, isso aí gera essa irmandade que vocês têm, essa amizade, esse companheirismo entre vocês. Então isso é muito interessante, né? Por isso que nós estamos aqui toda terça-feira, né? Tem que lembrar sempre, né? Às 20 horas. Né? E falando de algum tema, mas também agora a gente quer demonstrar o que a Igreja do Nazareno trabalha, o que são os departamentos, o que a gente faz. Você que se interessou por algo, busque a Igreja do Nazareno. A gente vai lhe explicar, a gente vai lhe encaminhar, falar dos princípios e você é convidado a participar, vir olhar os ensaios, vir aos poucos, assim, aquela caminhada cristã, né? A gente vai aos poucos ingressando e depois fazendo com alegria isso que a gente... Temos pergunta? Me manda pro meu celular ali. É que, gente, assim, o Ministério de Dança, ele não é simplesmente a parte artística. Não é só pra bonito, apesar de todas as meninas serem lindas, né? Não é só pra bonito. Aqui a gente é, como diz, mil e uma utilidades. Tem pergunta, então tá mandando as perguntas ali. Vamos continuar aqui. Agora já continua. Muito Porque a Débora faz parte do podcast da secretaria, já então... tá aqui puxando.
Quando você acha que eu tô ali, sabendo que eu tô falando, tem alguém com uma folhinha ali atrás, né? Vos apresenta. Aí apresento a vocês, é a Débora, Faz a parte menina da folhinha Faz que parte fica do por Ministério trás. de Dança também. Gente, falando de dança, que é o ministério de vocês, é o trabalho, é o que vocês fazem. Vem uma curiosidade. Eu gosto de dançar. Eu vou pro Ministério de Dança. Só porque eu gosto de dançar, eu faço parte do Ministério de Dança. Como é que funciona? Como é que é a tua ideia sobre isso? É só dançar e deu? Ou não, eu preciso buscar um conhecimento bíblico, preciso buscar um conhecimento, me aperfeiçoar alguma técnica. Qual é o teu pensamento sobre isso? Você tem alguma experiência sobre isso? Você buscou algum curso ou fazer aula? Hoje, o que tu faz sobre isso? Como eu disse, né, eu fiz aula em Uruguaiana, numa escola de balé, onde eu aprendi o início da técnica e me mudei para cá, fiz a aula em outra escola aqui, né, e fui aperfeiçoando tecnicamente, porque pro reino de Deus a gente deve fazer melhor. Sim. A escola em Uruguaiana, a professora formada? Sim, a formação em Uruguaiana era da Loriane, né? A formação dela tem formação por uma academia na Argentina. De Buenos Aires? Buenos Aires, isso. La Danza, se eu não me engano. Onde também eu tenho de lá 2 cursos de formação para professora. Né? Eu tenho o primeiro e segundo nível, que vai até 12 anos. Eu tenho a certificação. E aqui em Santa Maria... Você fez aula com a... Aí eu fiz aula aqui com a Gisela Mendonça, que é na Grampá, escola de dança. Que ela é daqui de Santa Maria, né? É daqui de tem Santa Maria, exato. Ela participou do grupo Rema, né? Isso, de Goiânia. Ela fez parte do grupo Rema de Goiânia e ela trouxe o conhecimento cristão, né, na parte da dança. Então, assim, é uma parte técnica excelente, mas é uma escola aberta ao público. Mas a maioria dos alunos e a grande parte das equipes ministeriais de outros ministérios, né, de outras igrejas, fazem aula também, que eu aconselho muito aquele que tem interesse sempre se aperfeiçoar, porque a gente dançando lesiona, então é sempre bom ter conhecimento técnico também. E sim, as meninas aqui para fazer parte, né, do Ministério de Dança, elas devem ser meninas cristãs, já dentro do ministério há algum tempo, batizadas nas águas, tem a liberação, né, do nosso pastor para fazer parte. Participou de algum outro grupo aqui na cidade? Mais alguma pessoa, assim, com influência? Sim, eu aqui em Santa Maria fiz parte primeiramente, quando a gente se mudou para cá, eu fiz parte da Igreja da Quadrangular, onde as minhas líderes lá, aprendi muito com elas, porque de Uruguaiana, como eu disse, eu vim de um ministério em Uruguaiana, da Igreja da Pastora Regiane, né, Quadrangular lá, da destilaria, e lá o pessoal era mais coreografia. Eu vim aprender dança espontânea, ministrações espontâneas aqui. O grupo de lá ainda ministra, né? O grupo de lá ministra, assim, as Pérolas do Sul, né? Elas até fazem algumas participações aqui, né, em Santa Maria. E eu vim desse ministério. Hoje elas dançam espontâneo lá também, mas na época que eu me mudei pra cá, a gente dançava só coreografia. E eu aprendi o espontâneo aqui. Aprendi com a Mariana Rocha, né, a Mari, que era, na época, uma das minhas amigas. Mas a líder do ministério era a Patrícia, a Piti, da Quadrangular aqui de Santa Maria da Nona Quadrangular. Tinha a Gisele também. Sim, fazendo parte comigo era eu, a Mari, a Patrícia, a Gi, que hoje a Gisele é dona da loja Capésio aqui em Santa Maria, né? Aí tinha a Gisele e na época era nós que fazíamos parte. E depois de lá, vocês também tinham uma liderança, né, dos grupos de dança das igrejas. Isso, daí dentro da Igreja Quadrangular tem uma líder regional, que daí é a Marcela, né? Ela tem uma escola também aqui. Ela tem a formação na universidade, né? E faz pós-graduada, se eu não me engano, também. E a Marcela, ela fez um evento de dança, né? Também. Isso, na primeira igreja, junta-se a primeira e tem um evento anual, né? Claro, agora com a pandemia não teve, mas normalmente tem um evento anual que junta não só ministérios, mas ministérios em geral de dança, né? Ela une as igrejas em si. E o último que teve foi o Sopro,
que é um espetáculo que é feito das igrejas. Daí cada igreja faz a sua apresentação, mas dentro de uma história. É, assim, impressionante, bem legal até para futuramente, né? Vocês quiserem, quando voltar, né, ao normal, ao nosso normal, sem a pandemia, existem vários, né, ministérios que têm esse trabalho e é bem incrível. E eu agradeço a Deus pela vida de todas essas meninas mulheres, né, de Deus que acrescentaram na minha vida. E acredito que na vida também de algumas meninas que fazem parte do meu ministério. A Di fez aula também com a Gisela. A Débora também, ela faz as aulas online. As gurias buscam, não é somente ali, né? A gente busca também pesquisar pesquisar movimentos, pesquisar aquecimento, pesquisar alongamento, para ter uma qualidade melhor. E agora, no momento, em relação à pandemia, a gente tem buscado mais online, isso também questão financeira, então a gente busca mais isso online. Eu entendo assim, você sentiu no coração aquela vontade de dançar, né? Viu que a igreja tinha um ministério, ardeu, conheceu Jesus, foi transformada, frequentou um grupo de coreografia, tem até uma pergunta sobre coreografia aqui, né? Frequentou um grupo, mas mesmo com todo esse tempo foi se aperfeiçoando, não ficou, num gesto, movimento, porque eu gosto de dançar, né? Foi se aperfeiçoando. Exato, não ficar naquela mesma coisa, porque eu acredito que, como eu digo, a gente deve crescer em graça e conhecimento. Então, não só as meninas aqui, a gente só dança, não é somente um público ou que nem algumas pessoas têm que buscar um conhecimento sobre isso, não é simplesmente como que eu digo, uma participação no culto, o entretenimento do culto. Não, a gente ministra a palavra. E as gurias têm esse entendimento, a gente vai conversando muito sobre isso, a gente assiste cursos, a gente vai atrás também para ir melhorando. Então, por exemplo, regra para elas, não pode faltar o EBIM, né? Na medida do possível, elas não podem faltar o EBIM, porque não é só uma carinha bonita, né? Elas têm que ter... Elas exercem os ministérios bíblicos dançando. Elas profetizam tudo, fazem tudo dançando. A gente trabalha dentro dessa ideia. Simplesmente não é uma dança. Não é só uma dança, né? Não é só uma dança. A gente profetiza, a gente intercede. A gente faz todas as partes dentro da dança. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, mas agora vamos dar uma boa noite aqui pro pessoal. Deixar essa parte contigo. Dá uma olhadinha aí, ó. Gente de Deus, parei. Dá uma boa noite e vai agradecendo, Parei. Boa noite para o Diego. Boa noite, Diego. Franciele. O Gão, que eu digo são. Nosso camisa 10 lá. Liselda, Antônio, Alisson, Já Flores, a Giva Machado, Elis, Cláudia e a todos os outros que estão ainda tentando acessar, né? Muito mais. Tem aqui, ó. A todos os que estão tentando acessar também e os que irão assistir depois, porque depois a gente ainda vai compartilhar a live. E gostaria também que vocês compartilhassem. Clica ali embaixo na partezinha do compartilhamento. A Dai, né? A nossa gestante está nos assistindo. A Tutu tá aberta aqui também. Oi, Já, que tá nos assistindo. Tô com saudade. Volta logo, que a Jane é do louvor, né? Que nos conquistou aqui para vir para Nazareno. O meu pai, César. Obrigado, pai, por estar assistindo. A Duda, a nossa vice-líder dos jovens. Renan. A Lari também tá com a live aberta aqui. Então, gente, assim, ó, agradeço a todos por estarem assistindo. Mandem as suas dúvidas. O que eu não souber, como o irmão Fernando, né, que é o nosso líder do EBIM, o que eu não souber responder, porque eu tenho grande dificuldade em gravar Bíblia, principalmente Bíblia. Então, eu tenho tudo anotado. O que eu não souber responder, eu respondo depois também lá nas perguntinhas. Eu respondo embaixo lá. Vocês podem fazer a pergunta que eu vou buscar aprender e também vou trazer para vocês o mais correto possível que eu encontrar, tá bem? Que eu sei que muitas vezes a gente não lembra na hora ou alguma coisa assim, e daí vocês podem fazer as perguntas abaixo ali da live, que depois a gente vai estar respondendo.
Até pode ser eu, pode ser o diretor do EBIM. E a Débora vai estar preenchendo lá para vocês. Né? Porque essa é a parte dela. Também. Tem bastante gente comentando. Depois vocês deem uma olhadinha lá e ó. Se vocês quiserem falar lá, tá. Temos perguntas aqui, ó. Uma primeira pergunta. O que quer dizer a coreografia da dança na igreja? Ó, quem perguntou? Eu, Luiz Fernando, que pergunta. Então, na verdade, assim, ó. Boa noite, Fi! Shalom, Fi! Shalom, Fi! Luiz Fernando é o nosso diretor do EBIM, gente. Nós já tivemos um podcast aqui, o EBIM, um sábado sim, um sábado não, aqui na igreja, onde nós temos os estudos. Todos os temas que nós temos aqui, quando a gente gera um assunto no podcast, no EBIM ele é mais aprofundado. Como agora, domingo, na Santa Ceia, ele deu um pequeno esboço sobre o tema Santa Ceia. E ele estava falando que no início, quando ele começou a ministrar sobre Santa Ceia, ele tinha ministração de 1 hora. Hoje ele precisa de 2 dias para poder ministrar o estudo da Santa Ceia. Por quê? Porque estudar é bom, gente. Ter conhecimento ainda mais da palavra de Deus, né? Então, muito obrigado, irmão Luiz Fernando aí. Uma pergunta maravilhosa aqui agora. E manda mais pergunta. Olha bem, né? Só porque eu mando as perguntas nos outros podcasts, né? Isso é vingança. Isso não provém de Deus, quem que vai irmão. responder essa? Quem que vai responder? Quem que vai responder essa? Alguém gostaria de responder? Só fala aí de novo que eu esqueci. O que quer dizer a coreografia da dança na igreja? Então, para definir, né? Na verdade, a gente para ser bem claro, a gente é um corpo em adoração, transmitindo por gestos a palavra de Deus. Então aí se divide em espontâneo, ministrações espontâneas, que querem dizer, elas acontecem movidas pelo Espírito Santo. É o que a gente normalmente ministra nos cultos. A gente sente a presença de Deus, por isso que tem que estar sempre em oração, jejum, consagração, a busca dentro, né, do reino de Deus. A gente se prepara bastante toda semana. As meninas não têm arrego, tem jejum toda semana. Não tem arrego. Não tem sossego. Não tem sossego. Não, arrego mesmo. É que eu sou da fronteira. Quem não conhece arrego, pesquisa aí. Então, a gente busca, sabe, estar se preparando. Porque, como eu disse para elas, a gente tem que estar preparada. Porque a gente está sendo vista por todos na igreja. E nós devemos ter uma postura, ter um conhecimento, buscar, né? Cada dia, claro, nós não somos perfeitas, até, que nem diz outro cristão, né? É o buscar de Deus. E a parte espontânea, ela é movida pelo Espírito Santo. A gente inicia a música, muitas vezes, eu leio uma palavra que Deus coloca nas nossas orações antes ou durante a semana, e a gente ministra aquela palavra, não necessariamente a música cantada. Ou muitas vezes eu já coloquei para as gurias, vamos interceder, vamos dançar guerra, vamos dançar intercedendo por tal pessoa, vamos dançar a direção de Deus, que Deus coloca ali naquele momento, é o que a gente coloca no espontâneo. E a coreografia, ela é movimentos montados, fixos, que são determinados. Montei para aquela música, né? Uma música para aquele louvor. Exato, daí a gente faz dentro da parte ritmada do louvor e a gente monta. Aí nós temos os nossos ensaios, que é durante os sábados. Por causa da vibe, nós estamos aqui desde as 10 da manhã até as 10 da noite, né? Porque ministério também... Mais alegre, né? Sempre. Felizes, Se tem comida também. Melhor pra Deus. Alimentem seus monstrinhos, né? Eu alimento meus monstrinhos. Tem alimentação física e espiritual também, tá? E dentro disso a gente tem nossos ensaios todos os sábados pra gente ter um alinhamento. Porque às vezes eu dou algum comando durante o culto, ministração em espelho, ministração em canon, a gente passa todos esses estudos e aí a gente vai aperfeiçoando isso a cada ensaio que a gente tem. Porque no caso,
as líderes dos ministérios têm que entender, né, e a igreja, que não só o louvor tem o ensaio das músicas. Nós também temos os ensaios das músicas. E a ministração na igreja, acredito que tenha sido a pergunta do irmão Fernando ali, né? Em relação à dança. Nós ministramos a palavra. Não é simplesmente vir aqui e ter os gestos. Não é simplesmente vir aqui e ter os gestos, né? A gente ministra a palavra, a gente determina a palavra. A gente exerce o nosso ministério do ID, do evangelismo, das profetas, mestres, tudo, os 5 ministérios bíblicos a gente exerce dançando, né? Cada uma naquilo que ela foi chamada, e a gente vai descobrindo também, as novas que vão entrando, elas vão descobrindo o seu chamado dentro do ministério de dança, muitas das vezes. As gurias, se depois assistirem, né, a Mariana e a Patrícia, né, que foram as minhas líderes, logo que eu vim aqui pra Santa Maria, elas brincavam muito, dizendo que eu gostava muito de dançar que eu dançava com os varões das bandeiras. Aí eu sempre ia lá, corria, sentia de Deus, corria, subia no altar, tirava o varão da bandeira e dançava com o varão. Eu gosto muito de ministrações de guerra, de intercessão, e a minha característica. E eu gosto bastante dessa área na minha vida. Eu gosto de ler livros, e a gente exerce isso dançando. Aquelas meninas que têm o dom para pastoreio, para cuidado, elas exercem dançando. Elas ministram a palavra dançando. Então, simplesmente dança não é vir aqui fazer os gestos. A gente exerce os ministérios através da dança. O nosso diretor do EBIM, o Fi, ele disse aqui, ó, então podemos dizer que Miriam dançou espontâneo atravessando o Mar Vermelho? Miriam dançou um espontâneo movido pela alegria vinda do Espírito Santo. Porque ela dançou com os pandeiros, nós até temos aqui. E o pandeiro, ele dentro do ministério, a gente usa muito para representar a alegria. Ah, vocês dançam também com alguns instrumentos? Sim, a gente profetiza com alguns instrumentos também. Porque dentro do Ministério de Dança, como eu disse, a gente é um ministério que, aos olhos de Deus, é o corpo inteiro. A gente mostra através da nossa face, representamos o teatro, a gente dança e a gente representa com a música. A gente é uma ministração, uma adoração inteira. A gente representa ali para as pessoas da melhor forma possível aquilo que Deus está transmitindo. Porque muitas das vezes o pastor, ele lê a palavra e para algumas pessoas pode não fazer tanto sentido naquele momento. Mas aí, através da ministração, com o objeto, com o gesto, ministração em que Deus está consolando, uma carrega a outra, uma recolhe as lágrimas da outra, fica bem claro, fica visível. Alguns exemplos aqui dos objetos. Eu vi que tu deixou algo preparado aqui. Sim. As meninas podem estar mostrando aí alguns exemplos. O porquê, tipo, tem uma simbologia, como é que funciona? Eu sei que vocês usam roupas, né, vestidos ministeriais, né? Exato. Então, dentro cores, assim do como é que seria esse? Dentro do que Deus colocou, né, no nosso coração, a gente tem um estudo de dança. Inclusive, a gente está fazendo a apostila, estou montando, né, com o que eu aprendi durante todos esses anos de ministério, e apostilas de outros ministérios, e buscando na palavra. E eu busco na apostila, confiro na palavra, vou lá, e aí essa apostila ela vai ser conferida pelo nosso diretor do EBIM, antes de ser lançada, né, claramente pelo nosso pastor também. E dentro dela existe essas características, né? Porque, como eu disse, a gente trabalha os ministérios dentro da dança. Então, há profetas, há ministras, ali tem pastoras que futuramente serão e não deixam de dançar. E desses objetos a gente usa para determinar, né, e deixar claro para o povo, né, para a igreja,
aquela ordem espiritual. Como diz na palavra, né? O que será confirmado no céu será confirmado na terra. Exato. O que é confirmado na terra será E aí a gente determina, juntamente com o louvor, né? Dependendo, às vezes, ou dentro da palavra própria do pastor, porque muitas vezes a gente ministra enquanto o pastor está também ali intercedendo. Então nós temos ali a coroa que a gente representa, né? A gente dança com ela para glorificar a Deus, representando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então a gente ministra com a coroa. A gente tem a chave que eu confeccionei, né? Não está bonita ainda, mas chegaremos lá. Tem uma chave, né? Que Jesus, ele foi lá no inferno, tirou a chave da mão do inimigo. Ele tem a chave para nossa salvação, para a vida eterna. Daí a gente dança ministrando. Nós temos a espada, que é, né, para aquilo que eu gosto, que é as ministrações de guerra, de luta, de intercessão. Até a gente está sem aqui, agora me veio na mente, que nós temos também a bandeira, nós dançamos com a bandeira do Brasil, que a gente determina, a gente profetiza sobre a nação, a gente dança e sobre a nossa pátria, a gente declara palavras de bênção sobre a pátria. Então a gente dança também com a bandeira do Brasil. Nós temos o pandeiro, como eu falei, né, representando a alegria do Senhor. Representando a alegria do Senhor, inclusive na vibe, venham nos conhecer, venham participar. Será esse evento de 2 dias no grupo de jovens e nós estaremos com coreografias e ministrações espontâneas. Nós vamos estar trabalhando com as 2 formas de representar a dança e nós vamos ter também essa participação do pandeiro para vocês saberem como que funciona. Quem tiver curiosidade, vem, faz parte com a gente. Nós dançamos também com vaso. Aí o vaso, né, nós ministramos ou o derramar do Espírito sobre a igreja, sobre a nação, sobre a terra, sobre cada uma de nós. Nós podemos também representar com o vaso que o Senhor Deus, ele é o nosso olheiro, que ele vai lá, que ele nos quebra, que ele nos molda de novo, que ele nos faz nova criatura. Então, dentro desses objetos, a gente consegue usar muito isso, né? A gente também, o vaso, quando a gente dança com óleo, representando a unção vinda dos céus, que a gente tem alguns objetos que não estão todos aqui, né? E ainda a gente tem a sapatilha, né? Onde nossos pés forem tocar, o Senhor Jesus estará. Eu vi que vocês têm ali uma bandeira com um leão. Isso, nós temos aqui o nosso tecido, né, com um leão. A gente dança, né, profetizando sobre a igreja, o Espírito Santo, o derramar da presença dele. Os véus. Os véus a gente determina muito a proteção sobre as nossas vidas, sobre aquilo assim a gente cobre, né? Então a gente trabalha com Vocês não utilizam simplesmente então algo para dançar. De bonito. Eu já vi que vocês dançam também com a Bíblia. Com a Bíblia nós usamos a palavra. A gente usa muitos gestos de se alimentar com a palavra. E eu já vi assim pessoas vindo até nós e comentando que ficou muito mais claro algumas vezes algum louvor ou alguma coisa. Porque às vezes vem pessoas novas dentro da igreja, visitantes que não conhecem as músicas, não conhecem algumas coisas. E dentro das nossas ministrações que Deus, né, nos revela também, a gente não dança sempre assim, mas Deus traz a revelação naquele momento, existe esses atos proféticos. Também aqui na Igreja do Nazareno, nós trabalhamos todo mês com uma cor, nós estávamos desde o início do ano, e eu sei que normalmente os ministérios de dança, eles utilizam roupas, e nessas roupas eles utilizam cores. Vocês também utilizam cores, alguma simbologia? Qual que é? Por bonito? Qual que seria a princípio ideia? A gente faz dentro da ideia de cores que vêm originária culturalmente, como qualquer pessoa conhece. O amarelo, alegria, o vermelho, sangue, amor, a cor verde seria prosperidade. Então, assim, ela vem de uma cultura, as cores vêm da cultura brasileira. E a gente buscando dentro dessa cultura brasileira, a gente busca os versículos na Bíblia e a gente ministra em cima da palavra.
ali, né, na alegria o Senhor é a nossa força, a alegria pode durar uma noite, a choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí dentro desses versículos nós vamos ministrando com as cores. Sim, nós temos as cores dos nossos vestidos ministeriais, tá? A criação vem também do modelo, ele também significa alguma coisa. O nosso ministério, o Ministério Renascer, a gente faz a gente tem esse cuidado, esse carinho de observar a nossa roupa base sempre preta para não ter marcação do corpo. A gente tem todo esse cuidado para fazer a melhor forma para Deus, Assim com excelência. Como o músico ele cuida do seu instrumento, Exato. ele treina, vocês também. Tem Vocês um porquê, nosso tecido tem um propósito, o tecido dos vestidos são detalhes que dentro das ministrações fazem muita diferença. Eu vi que vocês estão 8 meses, né? E exato, nós começamos o nosso ministério, ele teve início dia 8 de novembro com o nome Renascer. E com as meninas fazendo parte, né? Foram entrando depois, no decorrer desses meses ainda, outras e ainda entrarão. Vocês não tinham, assim, vestes, né? Ainda roupas, tudo, mas foram sendo confeccionadas uma a uma. Exato. Mês a mês. Foi mês a mês, né? A gente entrou Vocês mandam fazer? num Como acordo. é que é a confecção? Exato. Eu tenho, né? Sou dona de uma loja web. Conheçam Gata Linha Gospel. No momento ela ainda é web, né? Mas logo teremos a nossa loja física. E eu confecciono esses vestidos. Esses vestidos foram confeccionados por mim. A gente determinou um a cada mês, onde também a gente profetizou sobre essas cores, né? Nosso mês de janeiro, ele foi o verde. E a gente profetizou em cima da palavra que foi dada também ao nosso pastor aqui na Igreja do Nazareno, que a igreja floresceria. E a gente determinou de janeiro o florescer da igreja. Por isso que a gente também dançou de verde. Então a gente trabalha em união com o corpo também da liderança e com a igreja em si. Profeticamente, nós também estamos alinhados àquilo que o nosso pastor, Alexandre, né, recebe de Deus, a palavra que vem de Deus, e ali a gente trabalha dentro dessa ideia. Então, os vestidos, eles são confeccionados, a Gata Linha Gospel, inclusive, né, fazendo propaganda, né, você pode fazer seu pedido pelo Instagram, procure Gata Linha Gospel na página no Instagram, pode fazer seu pedido, os vestidos estão publicados lá na página, e você que gostaria de ter o melhor para sua equipe ministerial, pode fazer o pedido pela página no direct, que eu vou responder. A gente trabalha por cores, como eu disse, né? E nesse momento a gente pode fazer também a cor e o modelo que você busca, mas tem também aqueles que a gente já tem confeccionado e já fez. Só um momento. Vocês também buscam se aperfeiçoar agora, ultimamente? Vocês só vêm dançar, tem os alongamentos, como é que é? Exato. Buscam mais alguma coisa? A gente busca a nossa querida Giovana, né? Ela, tecnicamente, ela já tem 10 anos de ministério e aulas, né, técnicas. E ela está nos auxiliando, nos ajudando. A gente tem um processo, um período, né, desse nosso ensaio, uma hora separada. Agora até não tanto, porque a gente tem a vibe, então a gente ensaia literalmente das 10 às 4 da tarde direto. Mas no momento em que a gente está nos ensaios mais tranquilos, né, sem uma apresentação em vista, nós temos 1 hora de técnica, alongamento, ela nos puxa, né? Ela tira o suquinho da pessoa, né? A meu pedido, mas tira. Então, assim, ó, nós temos a parte técnica, nós temos a parte em que a Di também passa para nós a parte de treinamento funcional. Ela pesquisa durante a semana. Então, sim, nós temos todo um cuidado. Hoje, não temos a condição de estar numa escola, né? Que era o que cada uma de nós gostaria, mas a gente não fica parado, a gente busca de alguma maneira estar crescendo, tecnicamente e espiritualmente, porque a gente faz cursos online com ministérios que agora eles estão
liberando os cursos online, o Céu na Terra, o Estúdio do Corpo, que são ministérios que são grandes dentro das igrejas, que nem os músicos, né, que gostam de ministérios que tocam em igrejas maiores, que estão na mídia. A gente busca tecnicamente também aprender com os ministérios, que já tem escola, que tem uma formação, né, as líderes, elas têm formação em dança ou em alguma outra área, e elas vão acrescentando também na nossa vida, né? Indiretamente ali pelas lives, por isso elas vão acrescentando indiretamente. Deixa eu ver que ela me alcançou aqui. Qual delas? A Jane fez uma pergunta aqui. Por que ainda hoje existe preconceito em levar a palavra de Deus através da dança? Verdade, já. Existe muito preconceito, porque as pessoas... Mas eu acredito que, graças a Deus, está melhorando. Mas no Brasil, a ministração através de dança, ela é nova. Da igreja cristã, ter músicos, ter louvor, ter essa parte de adoração, ela já é mais antiga. Ela vem já, né, no caso ali, desde a história de Miriam na Bíblia, de Davi que dançou, eles não são a representação dos ministérios da época. Na verdade, a ministração com dança, no Brasil, ela tem menos de 100 anos, se eu não me engano. Então, ela é muito jovem. Ela é muito jovem. E tudo que é novo, às vezes assusta. Ou também, muitas vezes, as líderes dos ministérios, elas não têm uma base, porque eu iniciei assim. Eu iniciei numa igreja pequena, e essa igreja, como líder, tá? E essa igreja, ela não tinha uma estrutura de conhecimento sobre, por exemplo, as vestes que tu tem que usar, sobre o comportamento dentro da dança. A gente tem da dança o mundo. O exemplo, o mundo. Mas na questão, mesmo ela sendo dessa forma, muita coisa espiritual foi ministrada. Exato. Né? Daí coisa... o que o que fez a dança vir evoluindo foi o Espírito Santo. Sem dúvida. Sem dúvida o Espírito Santo foi trabalhando. Existe até um testemunho da Kátia, que ela é a líder do Estúdio do Corpo. E ela dá um testemunho lindo sobre isso, porque ela disse assim que ela foi para uma igreja, ela nasceu, ela não era cristã, ela não nasceu cristã. E no decorrer da vida dela, ela fez aula de balé, né, uma escola que a gente diz, né, escola do mundo, né, que não é cristã. E ela foi, tecnicamente, fez aula, ela tem formação, ela foi... E aí, no momento que ela se converteu e ela foi trazer a dança para dentro da igreja, ela recebeu do Espírito Santo a revelação. Porque as ministrações de dança que ela aprendeu, a forma que ela aprendeu, o contato físico que ela aprendeu no mundo, ele não podia ser exercido dentro da igreja. Então, por isso que eu digo que a gente busca muito conhecimento e tem que ter muita oração, muita intercessão, muito jejum. Porque daí Deus revelou a ela, mais ou menos, ela tem em torno de 20 anos de ministério, acho que até mais. E Deus trouxe a revelação a ela que a dança, ela é um profeta que dança. Ela é atos proféticos para poder ministrar. Então, ela foi trabalhando desde a estrutura física, desde como se colocar, desde os gestos, desde toda a maneira possível. E acredito, assim, como a Jane perguntou ali, por que a dança não é vista? Porque a dança não é tão antiga. Porque a dança é nova. E muitos pastores, eles não têm o conhecimento em relação a esse ministério, né? E aí dentro das igrejas eles limitam. E claro, também existe ministérios em que as pessoas não têm esse conhecimento, em igrejas bem menores, que a pessoa, as meninas vêm, ministram de vestido e não botam uma roupa comprida embaixo, ou as meninas vêm, dançam delegue, camiseta. Então tem toda uma questão também visual. São detalhes que a gente vai aprendendo aos poucos. Exato, são detalhes que a gente vai moldando para ter uma visão melhor também no Ministério de Dança.
Porque realmente ele é um ministério com uma exposição bem grande. Então, muito bom. É um ministério novo, pessoal, dentro das igrejas, mas muitas igrejas já aprenderam como trabalhar da forma correta dentro biblicamente. Então, foi muito bom essa entrevista, né, pessoal? Pena Tinha que muito acabou. mais coisas, só que nosso horário a gente trabalha sempre 1 hora apenas, né? Então, acabou. Então, nós já estamos em cima do laço, porque toda terça-feira o que a gente faz? A gente fala dos nossos horários aqui da igreja. Quais são os nossos horários? Toda terça-feira, às 8 horas, temos o nosso podcast ao vivo aqui. Semana que vem terá tema, né? Tema. Na próxima semana, em nome de Jesus, já uma entrevista. Vamos seguir um tema, uma entrevista. Então, você que está aí, compartilhe, volte a estar conosco. Toda quinta-feira temos o nosso culto, às 20 horas, com live, mas também temos o nosso culto presencial, não deixe de estar. No sábado, nós estamos de 15 em 15 dias. Num sábado temos o grupo de jovens, às 17 horas, e no outro nós temos o EBIM, às 18 horas. Neste sábado nós teremos o EBIM, a partir das 18 horas. Domingo nós estamos com o culto da família, a partir das 19 horas. Somente às 19 horas, pessoal. O culto da família. Esse domingo tivemos Santa Ceia. O culto foi uma benção. A igreja aqui estava uma benção, né? Tava os lugares aqui todos ocupados. Então estava com o distanciamento, use sua máscara, o álcool em gel. Então, muito obrigado essa noite por estar aqui presente, participando, né? Tudo é para o reino e para a glória de Deus. Muito obrigado pelo seu comentário. Muito obrigado por você estar aqui nos assistindo conosco, né? Muito obrigado a todos que nos ajudam sempre. E muito obrigado também, né? Se o nosso ministério cresce, sempre tem pessoas que nos deram este apoio e nosso suporte, né? Vamos encerrar, vamos fazer uma oração aqui então, em nome de Jesus. Santo Deus, amado Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor faz por nós, Senhor. O Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, Pai. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor amado. O Senhor é tudo para as nossas vidas, Senhor amado. E nós não temos nada a não ser a Tua presença. Senhor Deus, essa semana venha ser uma semana abençoada na vida das pessoas, Deus, na vida dos nossos irmãos. Abençoe toda aquela pessoa que está, Senhor, assistindo ou que vai assistir essa live, que de alguma forma venha tocar na vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor amado. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, Senhor Jesus. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Vem pra NASA!